Idade Ocidental, Grécia e sua formação. Localização. A civilização grega se desenvolveu ao sul da Península Balcânica. Essa língua turca significa montanhas. Diretamente dos povos no Oriente que viveram em vários de grandes rios com cheias periódicas, os gregos ocuparam uma região cujo o relevo é bastante acidentado, com muitas montanhas e poucas planícies. A área mais plana se localiza em sua maioria no litoral, que é bastante recortado. De qualquer ponto da Grécia, o mar encontra-se em cerca de 40 a 50 quilômetros de distância, enquanto as comunicações por terra eram perturbadas pelo relevo montanhoso. Assim, quase que por imposição da natureza, o mar Egeu se tornou um instrumento de circulação e intercâmbio. Verdadeiro eixo de unidade no mundo grego. Predominava uma vegetação rasteira e as terras eram pouco férteis. Período formativo. Pelo que se sabe, os antigos habitantes da região eram os Pelágos ou Pelágios, e por volta de 2200 a.C. se desenvolveu na ilha de Creta, uma civilização que se tornou o ponto de partida no mundo grego. Creta não é apenas a maior ilha do Egeu, mas também uma das maiores montanhosas e mais férteis. Sua localização estabeleceu como rota a passagem dos intercâmbios do Mediterrâneo Oriental, e seu navio logo estabeleceram uma hegemonia marítima comercial em toda a região, em estreito contato com o Egito. Nesse contexto, estabeleceram-se em Creta poderosas monarquias sediadas em cidades-palácios, sendo Cnossos a maior e importante, governadas por Minos, uma espécie de rei sacerdote general que controlava a produção artesanal e o comércio. A civilização cretense também ficou conhecida como civilização minoca. Nos palácios cretenses abrigavam-se oficinas e depósitos, reunidos de artesãos e funcionários públicos. Templos e fortalezas ligavam-se aos salões cerimoniais por meio de galerias e jardins. Um ponto geralmente fazia parte do conjunto arquitetônico, que se constituía com um núcleo urbano abrigando milhares de pessoas. Entre 2000 e 1600 a.C., povos indo-europeus ocupavam várias regiões da Grécia atual, conhecidos como aqueus. Herdaram e deram a continuidade da civilização cretense, fundando diversas cidades, sendo a principal delas Micenas. Sua cultura ficou conhecida como Cretomicênica, e seus reis, chamados Basileus, ergueram cidades-palácios segundo o modelo cretense. Aos poucos assumiram o controle do Egeu e se expandiram por regiões da Ásia Menor. Período Homérico. O nome que o período ficou conhecido se deve ao Homero, que teria sido um aedo de Esmirna. Aedos eram bardos ou poetas, andarilhos que recitavam seus versos com música, e dessa forma colaboravam para a preservação da memória dos antigos gregos. Segundo a tradição, por volta do século IX a.C., Homero teria reunido episódios de narrativas orais em duas epopeias monumentais, a Ilíada e a Odisseia, cujos focos eram a Guerra de Troia e as viagens de Ulisses ou Odisseu, o rei de Ítaca, e de retorno à sua pátria. Transmitidas oralmente ao longo de 2 séculos, suas narrativas teriam sido transcritas por volta de 600 a.C. A Ilíada e a Odisseia foram fundamentais para a formação da identidade grega ao utilizar o dialeto jônico, que tornou a língua comum grega a difundir valores e princípios entre jovens, e além de uma visão dos deuses que serviu de base para instituições e crenças religiosas. Também os dórios, além dos eólios, outro povo invasor da península, incorporaram valores homéricos. Foi principalmente a partir dessa época que os habitantes da região passaram a se reconhecer como helenos, chamando sua terra de Hélade. O termo grego foi uma designação dada pelos romanos. Em meio às sucessivas crises e invasões, a principal unidade social dos gregos era o clã ou genus, uma família extensa liderada por um patriarca que, por sua vez, servia o protetor das famílias mais humildes em seu entorno. Numa região mais ampla, os vários clãs aparentados compunham as fratias ligadas por um ancestral comum. Nos casos de guerra, as fratias reuniam-se formando uma tribo, a filo, e escolhiam-se um chefe e basileu.
Foi somente com a recuperação cultural dos invasores e o fim do isolamento entre várias partes do mundo grego que a figura do Estado voltou a se estruturar na Grécia. E essas novas estruturas de fato eram bastante diferentes, tanto no sistema de Guenos e Fratias quanto nas velhas monarquias micênicas. Surgiu assim a polis, ou a cidade-estado de tipo ocidental, que não era apenas um centro religioso, econômico e administrativo, mas também uma comunidade política. Período arcaico. Por muito tempo, os gregos viveram em guenos e fratias, estruturas sociais ligadas ao sangue, ao nascimento, sendo que grandes grupos familiares eram chefiados por um patriarca. A família mais importante formava uma nobreza, ou seja, um grupo social com propriedades e privilégios, e onde existia a figura dos reis, as monarquias foram reorganizadas. Ao longo desse período, ocorreu uma disputa pelo poder desses novos estados entre reis e nobres, em várias cidades como Tebas, Coríntio, Halicarnasso e a vitória coube aos reis em outras como Esparta e Atenas. Os nobres foram os vencedores, sendo que 2 séculos depois, em Atenas, os nobres se viram obrigados a partilhar seu poder com outros setores de população. Para os gregos, ao contrário dos povos orientais, o governo não cabia aos deuses, e sim aos próprios humanos. Em lugar de rei determinava pela vontade divina, eram os humanos que deviam elaborar suas próprias regras, e que por isso não eram sagradas, e poderiam ser modificadas em lugar de uma teocracia. As várias cidades-estados gregas desenvolveram o princípio da cidadania. As ligações entre novas cidades e o mundo negro se davam principalmente pela cultura, preservando sua língua e tradição, religião e artes, e pelo comércio, criando um imenso mercado comum grego nos mares, levando uma disputa pela supremacia marítima